Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos iniciar com a mensagem da palavra do nosso Deus para nós nessa manhã abençoada de domingo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Jeremias capítulo 29, livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, vamos ler dos versos 10 ao 14. Jeremias 29, de 10 a 14. Assim nos declara o nosso Deus na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, como nós conhecemos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo venha abrir a nossa mente, iluminar o nosso entendimento, nos dar discernimento, compreensão, revelação de tudo aquilo que Deus quer comunicar conosco nesse momento, através dessa mensagem. Em nome ai do Oreclodelai, Oreclai de Canteai. Que essa palavra, que essa mensagem venha de encontro aos nossos corações, venha trazendo a Ideoreclai, Ideoreclodelai, tudo aquilo que o nosso Deus tem para nos comunicar conosco nessa manhã, nesse momento, em nome de Jesus, e também aqueles que vão depois ver essa mensagem gravada através da internet. Em nome de Jesus, que todos sejam abençoados, nós aqui, em nome do Oreclodelai, aqueles que vão ver depois, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Fala conosco, Senhor, e nos abençoa, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. Nos diz assim, profeta Jeremias 29, 10, a palavra do nosso Deus, 10 ao 14. Assim diz Yahvé: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé: planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Glória a Deus. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Glória a Deus. E eu me deixarei ser encontrado por vós. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor. E vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra para onde vos dispersei, e vos repatriarei para o lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui o profeta Jeremias sendo usado por Deus para proferir essa palavra, essa mensagem profética acerca do povo de Israel, do povo judeu, que havia sido exilado na Babilônia. Então ali houve essa promessa de Deus, que quando completassem 70 anos, que eles estivessem na Babilônia, no cativeiro, lá na Babilônia, eles retornariam. Deus, o próprio Deus, os traria de volta para a Terra Santa, para Israel e também para Jerusalém. Nós sabemos que isso se cumpriu. Inclusive, Deus usou muito, preponderantemente, dois grandes homens de Deus, que foram Esdras e Neemias. Assim, quando completou aquele tempo determinado, esse tempo que transcorreram 70 anos, ou Aisudeclai, Doreclai, Decanteai, Deus trouxe na mente, no coração de Esdras para rever as Escrituras, e ele se deparou com essa profecia de Jeremias, que estabelecia esse tempo, e ele então constatou que havia se cumprido, haviam se cumprido já os 70 anos, e ele passou a orar e jejuar, e pediu então ao rei que o liberasse para retornar a Jerusalém, para reconstruir o templo que havia sido destruído.
e assim se deu, e assim se fez. O próprio Deus moveu o coração do rei para que ele desse cartas então para Esdras, e assim também depois aconteceu com Neemias, e eles ali não só reconstruíram o templo, mas também proclamaram a lei do Senhor, rememorando tudo que estava nas Escrituras Sagradas, para que o povo tivesse a sua fé avivada. E assim aconteceu, exatamente como foi profetizado por Jeremias, se cumpriu. Eles então, Oreclai, decanteai, eles buscaram ao Senhor, oraram, clamaram ao Senhor, como diz aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no verso 12: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Deus se manifestou ali, foi uma grande manifestação da presença de Deus. O povo ficou cheio do Espírito Santo, e eles então foram reavivados na sua fé, na sua esperança, e ali puderam então concluir aquela grande obra de reconstrução do templo. Enfrentaram lutas, sim, enfrentaram, mas especialmente sob a liderança desses dois grandes homens, Esdras e Neemias, a tarefa foi cumprida, se não totalmente, mas em grande medida. Eles reconstruíram, colocaram as portas, porque as portas haviam sido queimadas. Então eles reedificaram as muralhas, iniciando pelas muralhas, e todo o tempo depois foi sendo reedificado, foi sendo reconstruído. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos por essa passagem, por essa profecia, que ela foi profetizada 70 anos antes, e ao completar os 70 anos, logo após, se cumpriu exatamente como Deus havia predito através do profeta. E tantas outras promessas se cumpriram. Tantas promessas, por exemplo, o maior profeta, em sentido de volume, de quantidade de profecias, que profetizou, que deu mensagens, palavras claras, palavras bem específicas a respeito do Messias, do Senhor Jesus, foi o profeta Isaías. Não só ele, mas ele foi o que mais profetizou. E essas profecias, elas foram proferidas, elas foram lançadas, foram profetizadas cerca de 700 anos antes de Declai, 7 séculos. Olha só quanto tempo, aproximando-se já de 1 milênio, e tudo se cumpriu no tempo designado por Deus. Nós sabemos pelo livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que há um tempo determinado pelo próprio Deus para todas as coisas, há um tempo certo para tudo. Então, muitas vezes, a pessoa ela quer que as coisas aconteçam no seu tempo. É preciso que nós prestemos atenção na Bíblia, na Palavra de Deus, examinemos as Escrituras e procuremos compreender como é que Deus age, como é que Deus estabelece as coisas. E Ele estabelece, dentre outros princípios que Ele próprio observa, que há esse tempo determinado para todas as coisas. Não adianta nós querermos adiantar um tempo que já foi estabelecido por Deus para o cumprimento de certas coisas nas nossas próprias vidas, ou mesmo não só postergarmos, como anteciparmos. Ou seja, nós não podemos nem adiar e nem antecipar aquilo que foi estabelecido por Deus. Mas como pastor Luiz Henrique, que eu vou saber qual é esse tempo? Meu irmão, minha irmã, aí você precisa dobrar os seus joelhos, você precisa ir para a oração, nós precisamos. Somente o próprio Deus pode nos revelar, ou pelo menos nos dar sinais ou indícios
desses tempos, de certas coisas nas nossas vidas. Não em tudo, mas tem certas coisas que já foram pré-estabelecidas, pré-determinadas por Deus, pelo próprio Deus, que só vão se cumprir no tempo dele. Mas além do tempo também existe o modo como as coisas vão se cumprir. E é importante nós termos a direção de Deus, o próprio Espírito Santo nos dando entendimento, discernimento, ou nos revelando esse tempo através de sinais, através de algo que Deus coloca, assim como colocou no coração, na mente, no coração de Esdras, conforme citávamos, que ele o impulsionou, o motivou a examinar nos pergaminhos, nas escrituras, se já não havia se cumprido aquele tempo que fora estabelecido por Deus, e realmente estava se cumprindo, ou já havia se cumprido. Então, veja, o próprio Espírito Santo, ele nos desperta para certas coisas, para certas situações, quando Deus realmente tem um interesse naquele assunto. E assim, nós temos que ficar atentos, ligados no trono de Deus. É somente uma vida de comunhão com Deus, pela presença, pela participação do próprio Deus, pelo Espírito Santo conosco. O Espírito Santo conosco, porque o Senhor Jesus, ele diz que ele estaria conosco em nome a Ideureclai, ele estaria conosco em toda a Ideureclai, Ideurecantemiai, em todo o tempo, ele estaria conosco, e ele enviou o Espírito Santo que o representa agora aqui na terra, e assim ele realmente está conosco. Então, se nós estivermos ligados nele, ele terá prazer em se revelar a nós, e ele terá prazer em nos ensinar tudo aquilo que nós dele precisamos saber, precisamos aprender, precisamos conhecer. Então, assim como aconteceu com Esdras, pode acontecer com você ou comigo. Basta que nós estejamos ligados no trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, existe também o modo, a maneira como Deus quer que as coisas aconteçam, quer que nós façamos. Essa é uma parte que exige, que é indispensável que nós também procuremos entender, para fazermos as coisas que precisamos fazer da maneira certa. Muitas vezes nós sabemos, observamos, constatamos que homens e mulheres de Deus fazem as coisas que até são realmente determinadas por Deus. Uma obra de evangelismo, uma obra de ajuda, de socorro, tantas coisas, são coisas determinadas por Deus. Nós temos que praticar a piedade ou a caridade, enfim, tantas coisas que nós já sabemos que precisamos fazer, mas existe o modo certo de nós fazermos certas coisas, e esse modo também, da mesma forma, nós só vamos compreender se nós estivermos sendo dirigidos pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Veja, quando Paulo e Silas queriam ir para a Ásia, para evangelizar aquela região, aquelas terras, aqueles povos, e eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Ele era da vontade de Deus que eles fossem? Tanto era que depois eles foram, mas não era ainda o tempo, não havia chegado ainda o tempo, não era aquele o tempo deles irem. E depois eles entenderam, porque Paulo, ele era muito persistente, ele era muito determinado, e ele ainda insistiu que queria ir, mas o Espírito Santo proibiu, falou: não vai, não é agora. Glória a Deus. E aí ele obedeceu, mas foram para a oração, foram orar então para compreender qual era a direção de Deus, qual era a vontade de Deus para aquele momento. E ele então teve aquela visão ou aquele sonho, onde um jovem lhe aparecia e pedia para que ele fosse ter com ele na região da Macedônia, se eu não me engano. Então assim ele fez,
foi dirigido por Deus, e como ele foi no tempo de Deus e fez o que ele deveria fazer do modo determinado, esperado, requerido por Deus, Deus estava com eles ali e Deus operou grandemente. Então muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa e Deus não está operando, e nós precisamos examinar: está no tempo certo? Este é o tempo para isso? E o modo como nós estamos fazendo, como nós estamos agindo, é do agrado de Deus? Está em conformidade com o que Deus quer que seja feito? Então tudo isso são coisas que nós precisamos buscar compreender, direcionados por Deus, iluminados pelo Espírito Santo, orientados por Ele. E nós queremos ressaltar que quando eles então ali, após retornarem para a terra prometida, e especialmente ali durante a reconstrução do templo lá em Jerusalém, houve aquele momento em que eles, conforme nós dizíamos, que as escrituras, a lei foi lida, e eles então receberam a manifestação da presença de Deus muito gloriosa. E aqui nos versos 12 e 13 nós vamos repetir, nos diz assim: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós aprendemos aqui que nós precisamos nos achegar a Deus para orar, mas não basta orar a Deus se nós não orarmos com o nosso coração inteiro, desejoso que Deus cumpra a sua vontade em nós, que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa. Se nós oramos querendo que Deus faça a sua vontade em algo que está de acordo com a vontade de Deus, com certeza Deus vai considerar as nossas orações, Deus vai responder tais orações, Deus vai nos abençoar no tempo certo, do modo certo, como dizíamos antes. Mas se nós nos achegarmos a Deus para orar e não estivermos com o nosso coração inteiro desejoso de receber de Deus aquilo que Ele tem para nós, muitas vezes as pessoas oram querendo alguma coisa que não é o que Deus tem para ela, que não é o que Deus tem para mim. Se eu não estiver pedindo a Deus aquilo que Ele tem para mim, se não a minha petição, a minha oração não condiz com a vontade de Deus, não está em conformidade com a vontade de Deus, Ele não irá me atender, porque Deus é fiel a si mesmo, e a sua fidelidade está expressa, está delimitada pela sua palavra. Deus não vai fugir da sua palavra, Ele vai permanecer sempre dentro da sua palavra. A sua fidelidade é a Ele mesmo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é a Eureclai decante, a Ele que estabeleceu os princípios, as leis que regem o próprio universo, os planetas, o movimento da Terra, do Sol, da Lua, enfim, todo o sistema planetário, todo o universo foi estabelecido com regras, com princípios, com leis, que foram estabelecidas por Deus, pelo próprio Deus. Então Ele é fiel a si mesmo. As Escrituras Sagradas, a lei de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos dá todas as condições de compreendermos, de sabermos, de termos conhecimento qual é a vontade de Deus para cada situação, para cada circunstância da nossa vida, no presente e no futuro, aquilo que está proposto para nós no futuro, na vida futura, no céu, o destino que é reservado para o homem, ou seja, os dois destinos, o céu ou o inferno, misericórdia. Nós queremos morar no céu, se nós queremos viver eternamente com o Senhor lá, nós precisamos conhecer a lei de Deus, as Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, quanto mais nós nos dedicarmos a conhecer a Deus, mais Ele se revelará a nós. Nós temos falado isso com frequência. Se vós me buscardes, no verso 13, aliás, vós me buscareis e me encontrareis. Então só vai encontrar a Deus quem quiser ir ao encontro dele. Ele só vai se revelar a quem desejar realmente de todo o coração que ele se revele, porque Deus, ele age sim, ele tem poder e tem certas coisas que ele faz, independente da nossa atitude, independente do nosso comportamento, por alguma razão, por algum motivo, especialmente por misericórdia de nós, que nós todos somos falhos e pecadores. Então Deus tem uma grande misericórdia de nós, e muitas coisas ele faz por misericórdia, até mesmo tolerar os nossos pecados, não é concordar, não é fazer vista grossa, como se diz, mas é dar tempo para nós nos arrependermos de certos pecados que cometemos. Nisso consiste também a misericórdia de Deus. Agora, se eu quero conhecer mais a Deus, se eu quero ter um melhor relacionamento com Deus, me aproximar mais de Deus, eu preciso manifestar esse meu interesse, essa minha vontade, de todo o coração. Porque não adianta eu falar isso, quem sabe, para os outros. Tem pessoas que falam: não, eu tenho fé. Ah, você tem fé em Deus? Não, eu tenho fé. Mas tem mesmo? Na hora da necessidade, na hora do problema, é que a nossa fé vai ser provada. A nossa confiança, ela vai definir o grau de fé que nós temos em Deus. Quanto mais nós confiamos em Deus, mais a nossa fé será uma fé firme, uma fé inabalável. Nós precisamos então, para conhecer mais a Deus, buscar esse conhecimento. Como que eu adquiro o conhecimento de Deus? Pelo conhecimento da sua palavra. A própria Bíblia nos ensina que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, ler, meditar, examinar as Escrituras, estudar as Escrituras Sagradas, para que o próprio Deus vá se revelando a nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim gradativamente nós vamos buscando nos aproximar mais de Deus, conhecendo mais a Deus, e Ele também proporcionalmente, gradativamente vai se revelando mais a nós, e aí nós vamos conhecendo esses planos que Ele tem para nós. No verso 11 diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos de vos dar esperança e um futuro melhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Então nós sabemos que todo mundo quer ser abençoado, todas as pessoas querem ter um futuro melhor, todas as pessoas querem que os planos, muitas vezes os planos dela, sejam realizados. Mas o que nós realmente devemos colocar como prioridade são os planos de Deus para nós. Se eu de todo o coração desejo conhecer os planos que Deus tem para mim, Ele vai revelar a mim quais são os planos, gradativamente, na medida em que eu for estiver preparado para saber, para entender, para conhecer certos planos, Ele vai revelando. Agora, o plano geral de Deus para todos os homens já está posto, já está declarado, já está expresso na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, se eu quero saber quais são os planos de Deus para todo mundo, para todos os homens, inclusive para mim, eu preciso conhecer a Bíblia. Se eu não conheço a Bíblia, como que eu posso falar que eu sei os planos? E como que eu vou fazer um plano? Nós estamos falando de plano hoje.
porque também nós estamos nos aproximando do final deste ano, de 2024. Então agora é um tempo em que as pessoas começam a pensar já no próximo ano e fazer planos. Aquilo que não foi possível realizar neste ano, a pessoa já começa, não, o ano que vem vai ser diferente, o ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, o ano que vem eu vou emagrecer, o ano que vem eu vou entrar na academia, o ano que vem eu vou ler a Bíblia, que eu não li esse ano, e assim por assim vai. Não, o ano que vem eu vou comprar uma bicicleta, ou uma moto, ou um carro, e assim a pessoa vai. A pessoa que é solteira, não, ano que vem eu quero casar, e as pessoas vão, parece que a vida vai terminar quando termina o ano, e é simplesmente uma virada de calendário. Mas enfim, também faz parte, é um motivo de nós repensarmos sobre aquilo que fizemos durante esse ano, fazermos um balanço, um retrospecto e planejarmos para o próximo ano as coisas boas que nós queremos. Está tudo certo, não há nada errado nisso. Agora, e é até bom que seja assim. Agora, é muito importante que quando nós formos traçar planos, estabelecer planos, nós busquemos do próprio Deus a inspiração, a motivação para elaborar esses planos. E nós não podemos traçar planos para nós, estabelecer planos para nós que não estejam em conformidade com os planos de Deus. Se eu fizer algum plano e esse plano não estiver em conformidade com a vontade de Deus para mim, Deus não estará comigo. E se Ele não estiver comigo, alguma coisa eu posso até conquistar, eu posso até realizar, mas eu não terei o mais importante, que é a bênção de Deus. Glória a Deus. Se o homem realiza alguma coisa, conquista alguma coisa, e Deus não está com ele, dificilmente ele terá uma bênção de Deus completa. Alguma coisa ele pode desfrutar, ele pode usufruir daquilo que ele conquistou, mas ele não terá o mais importante, que é a presença de Deus, que é a manifestação da glória de Deus, porque aquilo que nós fazemos e não por nós mesmos, nós não glorificamos a Deus. Dificilmente, não vou dizer impossível, mas dificilmente vamos encontrar uma pessoa que faz alguma coisa, que ela estabeleceu um plano, com aquele plano ela não confiou a Deus, ela não buscou de Deus, ela não orou a Deus, ela não apresentou a Deus, e ela vai talvez até ter um êxito ali, conforme nós estávamos dizendo, ela dificilmente, se não impossível, dificilmente ela irá glorificar a Deus, porque ela pensa que foi da sua própria capacidade, da sua própria força, das suas próprias condições. Agora, quando nós estabelecemos planos na direção de Deus, orientados pelo próprio Deus, inspirados, movidos pelo próprio Deus, nós vamos glorificar a Deus, porque nós sabemos que aqueles planos, tais planos, só vão se cumprir, só vão se realizar se Deus estiver conosco, se Deus agir em nosso favor, se Deus mover as circunstâncias ao nosso favor. Ai, oreclai, oreclai, decanteai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esses planos são os planos que nós devemos estabelecer. Esses planos são os planos que nós devemos traçar para nós. Os planos de Deus. Glorificado seja o oreai, oreclai, orecantemiai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso. E assim, vamos repetir o verso 11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Olha só, enquanto Deus não revelar, nós não sabemos. Glória a Deus. Certas coisas nós não saberemos se Deus não nos revelar. Declara Yahvé: planos de vos fazer prosperar. Deus não vai dar um plano para nós, para nos causar prejuízo, para nos causar dor, para nos trazer sofrimento, para nos
causar tristeza. Não, Deus quer nos aideoriclai, deoriclai, decanteai, nos abençoar, nos fazer prosperar, nos alegrar. Oreariclai, deoriclai, decanteai. Louvado seja o nome do Senhor. Esses são os planos de Deus para nós. Se nós quisermos, areoriclai, deoriclai, decanteai, se nós quisermos ser abençoados dessa forma, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos de vos dar esperança e um futuro melhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós queremos que os planos de Deus prevaleçam para nós, cumpram-se em nós, e assim nós vamos orar e perseverar nesse propósito de buscar o cumprimento da vontade de Deus para nós, a vontade de Deus para mim, a vontade de Deus para você, em nome do Senhor Jesus. E que nesse final de ano 2024 nós possamos, se ainda não estamos fazendo isso, buscar mais a Deus e buscar conhecer quais são esses planos que Deus tem, aqueles que ainda não estão encaminhados, aqueles que não começaram a se cumprir, e aqueles que já estão se cumprindo. Vamos glorificar a Deus, vamos nos dedicar, perseverar no propósito de continuar agindo, fazendo, vivendo de maneira que honre a Deus, que glorifique a Deus, e assim com certeza nós vamos desfrutar dessa vontade de Deus para nós, desses planos de Deus para nós. Ele vai acrescentar mais. Ao que mais tem, mais é dado. Ou seja, quanto mais eu valorizo aquilo que Deus me dá, que Deus faz por mim, que Deus me proporciona, que Deus me capacita, mais eu recebo dele, desde que eu faça isso para glorificar o próprio Deus. Amém? Então essa foi a mensagem do nosso Deus para nós nesta manhã. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, venha, Senhor, nos nos inspirar, nos motivar, nos capacitar, revelando quais são os seus planos para nós, ó Deus. Aqueles que ainda nós não sabemos, meu Deus, oriclai, decanteai, fala conosco, fala com cada um de forma clara, de forma objetiva, de forma compreensível, meu Deus, em nome de Jesus, iluminando o entendimento, fortalecendo, ó Deus, gloriamente, cante-me, fortalecendo a fé, meu Deus, aumentando a esperança, enfim, meu Deus, dando todas as condições, toda a graça que cada um de nós precisa, meu Deus, para cumprir os seus planos, para viver segundo a sua vontade e assim glorificar o seu santo nome. Bendito é o nome do Senhor. Deus abençoe a cada um dos presentes. Deus abençoe a todos que vão ver essa mensagem gravada em outro momento através dos canais da internet, e faça uma obra gloriosa, poderosa e santa, Senhor, no nosso meio, no meio do teu povo, no meio da tua igreja, nas nossas famílias, no meio dos nossos amigos, enfim, Pai, nas pessoas do nosso convívio. Abençoamos a todos em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.